Imagine que existe um segredo tão profundo, tão antigo, que foi apagado da história pela instituição religiosa mais poderosa do mundo. Um conhecimento proibido que poderia mudar tudo o que você pensa sobre o bem, o mal e até mesmo o próprio destino da humanidade. Agora, imagine que esse segredo está em um livro, um texto antigo, enterrado nas sombras, rejeitado e temido pelo próprio Vaticano. O livro de Enoque, um manuscrito que não apenas desafia as narrativas tradicionais da Bíblia, mas expõe um universo onde anjos caídos caminham entre nós, transmitindo conhecimentos proibidos e dando origem a seres híbridos, os temidos Nefilim. Por que um texto tão poderoso, que foi lido por antigas comunidades judaicas e reverenciado por alguns dos primeiros cristãos, foi banido e apagado dos registros oficiais? Que tipo de verdade tão perturbadora ele revela que poderia abalar as estruturas da fé e da história como conhecemos? E o mais chocante, por que agora, séculos depois de ter sido enterrado e esquecido, ele volta a chamar atenção, justamente quando as vozes mais influentes começam a questionar as versões oficiais? Joe Rogan, conhecido por desafiar as narrativas convencionais e explorar os mistérios esquecidos da humanidade, recentemente trouxe esse assunto de volta aos holofotes. Mas o que exatamente ele descobriu? E por que o Vaticano teria interesse em manter esse conhecimento longe dos olhos do público? O que você vai ouvir agora não é uma teoria da conspiração. É uma jornada por um labirinto de segredos antigos, poderes ocultos e uma verdade que muitos prefeririam que você nunca soubesse. Você está preparado para questionar tudo o que sempre acreditou ser verdadeiro? Imagine um livro tão poderoso, tão carregado de mistérios antigos e revelações cósmicas, que a simples ideia de seu conteúdo ser amplamente conhecido causaria um terremoto espiritual. Um texto que questiona as próprias fundações da fé como a conhecemos e desafia os dogmas cuidadosamente construídos ao longo dos séculos. Agora pergunte-se, por que o Vaticano, uma das instituições mais antigas e influentes da história, faria questão de silenciar esse livro? O livro de Enoque não é apenas uma peça esquecida de literatura religiosa. Ele é um fragmento proibido da história espiritual da humanidade. Um manuscrito que, segundo estudiosos e teóricos, detém revelações tão profundas que poderiam colocar em xeque séculos de doutrina cristã. E é justamente aí que mora o verdadeiro mistério. O Vaticano não apenas ignorou esse livro, como também se esforçou para apagá-lo da memória coletiva da humanidade. Mas por que tamanha rejeição? Afinal, não estamos falando de um simples conto antigo, mas de um texto que durante os primeiros séculos da história cristã era amplamente lido e discutido. Durante cerca de 700 anos, o livro de Enoque foi respeitado por comunidades judaicas e cristãs. Fragmentos dele foram encontrados nos famosos manuscritos do Mar Morto, uma prova inegável de sua relevância nas antigas tradições espirituais. O problema, no entanto, está no conteúdo explosivo que ele carrega. Diferente dos textos tradicionais que compõem a Bíblia, o livro de Enoque apresenta uma visão radicalmente distinta do mundo espiritual. Ele fala de anjos que desobedecem a Deus, descem à terra e ensinam à humanidade segredos proibidos, conhecimentos avançados de metalurgia, astronomia e até mesmo a arte da guerra. Essa versão alternativa dos eventos celestiais coloca em xeque a narrativa oficial, revelando uma realidade onde o divino e o profano se entrelaçam de maneira perigosa. Agora, imagine o impacto de uma revelação dessas no coração da doutrina cristã. Se o que está descrito em Enoque fosse amplamente aceito, a compreensão do pecado original, da natureza dos anjos e da própria relação entre Deus e a humanidade teria que ser completamente revisada. E aqui entra o verdadeiro temor da Igreja. O caos que essas ideias poderiam causar na estrutura religiosa consolidada por séculos. Mas não é apenas a teologia que está em jogo. Há uma questão mais profunda e inquietante: o controle da narrativa. Joe Rogan, em seu famoso podcast, trouxe à tona discussões que muitas vezes ficam escondidas nas sombras da história oficial. Em um episódio emblemático, ele conversou com o renomado estudioso Dr. Michael Heiser, especialista em textos antigos, que detalhou as implicações do livro de Enoque e suas ideias perigosamente subversivas. Durante essa conversa, uma pergunta pairou no ar como uma sombra desconfortável. Se a Igreja sabia dessas revelações, por que ocultá-las? A resposta, embora nunca tenha sido oficialmente confirmada, pode ser mais simples e assustadora do que imaginamos.
Manter o controle sobre a fé das massas sempre exigiu mais do que pregar ensinamentos. Exigiu moldar as crenças, censurar ideias e preservar uma narrativa que não fosse desafiada por conceitos alternativos. E se os ensinamentos do livro de Enoque tivessem sido amplamente aceitos, imagine o impacto em tudo o que conhecemos sobre a criação, os anjos e a própria humanidade. A ideia de que seres celestiais poderiam não apenas se rebelar, mas também ensinar à humanidade segredos proibidos e gerar descendentes híbridos, os temidos Nephilim, poderia destruir séculos de interpretação tradicional. Você pode se perguntar, por que isso ainda seria um problema hoje? Afinal, vivemos em um mundo moderno, onde a ciência frequentemente desafia as antigas crenças religiosas. Mas a questão não é apenas sobre o passado, é sobre o que ainda pode ser verdade. E se as ideias contidas no livro de Enoque não fossem apenas mitologia antiga, mas fragmentos de um conhecimento mais profundo e esquecido? O temor do Vaticano pode não ser apenas sobre as histórias que o livro conta, mas sobre o que essas histórias podem despertar na consciência coletiva. Afinal, se os anjos caíram uma vez, quem garante que eles não possam cair novamente? E se esses seres ainda estiverem de alguma forma influenciando o nosso mundo? O livro de Enoque não é apenas um relato antigo, é uma ameaça silenciosa ao controle do pensamento espiritual tradicional, uma faísca que, se acesa, pode incendiar séculos de crenças estabelecidas. Mas o que exatamente esse texto revela de tão perigoso? E por que, depois de tanto tempo escondido, ele está voltando a atrair tanta atenção? Agora, prepare-se, porque estamos prestes a mergulhar nas profundezas de um segredo ancestral, um que começa com as origens mais obscuras de Enoque e os mistérios que o próprio tempo tentou enterrar. Imagine um tempo em que os céus não eram silenciosos, em que as estrelas pareciam sussurrar segredos antigos e as civilizações olhavam para o firmamento com temor e reverência. Foi nesse cenário, muito antes de Moisés receber os 10 mandamentos, que surge a figura enigmática de Enoque. Um homem que, segundo os relatos, jamais experimentou a morte. Mas quem realmente foi Enoque? E por que seu legado foi, deliberadamente, enterrado na poeira da história? O livro de Enoque, que carrega seu nome, não é apenas uma relíquia esquecida. Ele é um eco de uma era perdida. Uma janela para um tempo em que o contato entre o divino e o humano era assustadoramente real e muito mais próximo do que as doutrinas modernas admitem. Escrito por volta de 300 a.C., esse texto antigo se destaca como um dos mais misteriosos e controversos já descobertos. Atribuído ao próprio Enoque, o bisavô de Noé, ele traz um relato que ultrapassa os limites do entendimento convencional e mergulha em visões cósmicas, seres celestiais e segredos proibidos. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 24, oferece uma pista enigmática sobre Enoque. E Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um homem que, segundo as Escrituras, não morreu, mas foi levado diretamente por Deus. O que exatamente isso significa? Teria ele sido elevado a um plano superior de existência? Ou, como muitos estudiosos e teóricos sugerem, teria Enoque recebido um conhecimento tão profundo e perturbador que precisou ser ocultado da humanidade? O desaparecimento de Enoque não foi o fim da sua história. Pelo contrário, foi o começo de um legado envolto em mistério. Seu livro, considerado sagrado por diversas comunidades judaicas antigas, desapareceu misteriosamente dos círculos oficiais de poder religioso por séculos. Por que um texto tão influente foi rejeitado? A resposta talvez esteja em sua própria essência. Diferente dos textos canônicos da Bíblia, o livro de Enoque oferece uma visão radicalmente diferente do universo espiritual. O livro está dividido em 5 seções principais, cada uma carregada de um simbolismo profundo e revelações cósmicas. A mais conhecida é o Livro dos Vigilantes, que narra a história de anjos enviados à Terra com a missão de vigiar a humanidade. Mas em vez de cumprir sua tarefa, esses seres, conhecidos como os Watchers, quebraram as leis divinas ao se apaixonar por mulheres humanas. O resultado? Um conhecimento proibido foi entregue à humanidade, e da união proibida nasceram os Nephilim, seres híbridos que seriam gigantes de força e poder inimagináveis. Esses relatos desafiam a visão tradicional do cristianismo, que apresenta um Deus todo-poderoso, imaculado
e anjos como seres obedientes e puros. No entanto, o livro de Enoque pinta um quadro muito mais sombrio e caótico, um universo onde até os seres celestiais podem cair em tentação e o conhecimento divino pode ser corrompido. Esse detalhe é essencial para entender por que o Vaticano, e a Igreja primitiva como um todo, teria interesse em apagar esse texto da história. Se os anjos podem agir contra a vontade de Deus, e se esses atos têm consequências diretas na Terra, isso questiona toda essa estrutura hierárquica do céu e do inferno. E se o conhecimento divino pode ser compartilhado de maneira indevida, o que isso diz sobre o livre-arbítrio e o papel dos humanos na criação? Durante os primeiros séculos da era cristã, o livro de Enoque ainda era amplamente lido e respeitado em diversas comunidades. Inclusive, estudiosos acreditam que muitos ensinamentos presentes no Novo Testamento possam ter sido direta ou indiretamente influenciados por Enoque. A figura do Filho do Homem, por exemplo, aparece de maneira marcante em Enoque, muito antes de ser adotada pelos evangelhos cristãos para se referir a Jesus Cristo. Porém, com o avanço da institucionalização da Igreja, a narrativa oficial começou a ser moldada por interesses de poder e controle espiritual. O processo de formação do cânon bíblico, responsável por determinar quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam descartados, foi meticulosamente organizado ao longo de séculos. E foi justamente nesse momento que o livro de Enoque começou a ser deixado de lado. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., e o Concílio de Cartago, em 397 d.C., foram marcos decisivos nesse processo. Os líderes da Igreja, ao debaterem quais escritos deveriam ser incluídos no cânon oficial, decidiram que o livro de Enoque era problemático demais. As histórias de anjos rebeldes e o surgimento dos Nefilim criavam um desconforto teológico, desafiando as estruturas rígidas da doutrina cristã e abrindo espaço para interpretações perigosas. Afinal, se anjos podiam ensinar segredos proibidos à humanidade, o que mais poderia estar oculto? Com o passar do tempo, o livro de Enoque desapareceu completamente do Ocidente, caindo no esquecimento. Mas, curiosamente, ele continuou a ser preservado em uma única tradição cristã, a Igreja Ortodoxa Etíope. Lá, o texto permaneceu vivo, lido e venerado como parte do cânon sagrado. Foi apenas em 1773, quando o explorador escocês James Bruce trouxe cópias do manuscrito da Etiópia, que o Ocidente redescobriu o livro e começou lentamente a perceber seu verdadeiro impacto. Essa redescoberta, no entanto, levanta uma pergunta inquietante. Por que um texto considerado tão perigoso pela Igreja Católica foi preservado em segredo por outra tradição cristã? E mais importante ainda, o que exatamente ele revela que poderia ser tão ameaçador para a fé tradicional? O mistério não está apenas no conteúdo do livro, mas no próprio fato de ele ter sido enterrado por tanto tempo. O que a humanidade perdeu ao ser privada dessas histórias? E se o livro de Enoque contiver fragmentos de uma verdade que o Vaticano, por razões desconhecidas, jamais quis que chegasse até nós? Prepare-se, porque as revelações mais obscuras ainda estão por vir. A próxima parte dessa jornada nos leva ao coração do segredo mais inquietante do livro de Enoque, os Watchers e o conhecimento proibido que eles ousaram compartilhar com a humanidade. E é aí que as coisas começam a ficar verdadeiramente perturbadoras. Agora, imagine um cenário em que os próprios guardiões celestiais enviados por Deus para vigiar a humanidade decidem quebrar as regras sagradas e se rebelar contra a ordem divina. Eles não apenas desobedecem, mas descem à terra, interagem com os humanos e, em um ato proibido, compartilham conhecimentos que jamais deveriam ser revelados. Esse é o cerne de uma das narrativas mais perturbadoras do livro de Enoque, a história dos Watchers, os anjos caídos e o impacto devastador de seu saber proibido sobre o destino da humanidade. O livro dos Vigilantes, a seção mais famosa de Enoque, mergulha em um episódio que poucos ousam discutir abertamente: a rebelião dos anjos e sua interferência direta nos assuntos humanos. Segundo o texto, esses seres celestiais foram enviados à Terra com um propósito claro: observar, proteger, mas nunca intervir. No entanto, eles falharam. Consumidos pelo desejo, os Watchers quebraram as leis divinas e se tornaram aquilo que mais temiam, corrompidos pelo poder que possuíam.
O líder dessa rebelião, Semiasa, um anjo de imenso poder, reuniu um grupo de 200 Watchers em um pacto sombrio. Unidos por um juramento terrível, eles desceram dos céus e tomaram esposas humanas, gerando seres híbridos que viriam a ser conhecidos como os Nephilim. Mas o que torna essa história verdadeiramente inquietante não é apenas a desobediência dos anjos, mas o que eles ensinaram à humanidade. Esses seres, portadores de um conhecimento celestial vasto e poderoso, transmitiram segredos que a humanidade jamais deveria ter conhecido. Segundo o livro de Enoque, eles ensinaram a arte de forjar metais, criar armas e armaduras, cosmologia e astrologia, feitiçaria e encantamentos. Esses ensinamentos proibidos trouxeram avanços para a humanidade, mas a um custo terrível. A inocência foi corrompida. O conhecimento, ao invés de iluminar, mergulhou a Terra em trevas. A civilização, armada com segredos cósmicos, se tornou palco de destruição, violência e decadência moral. Agora, pare por um momento e reflita. E se essa história não for apenas uma metáfora? E se de fato existiram seres que interferiram diretamente no desenvolvimento humano? O impacto desses ensinamentos não se limita ao passado mítico. Suas consequências podem ecoar até os dias de hoje. O Vaticano, ao rejeitar o livro de Enoque, pode ter tentado mais do que preservar a doutrina oficial. Talvez tenha tentado proteger a humanidade de uma verdade assustadora. Se os Watchers realmente ensinaram à humanidade saberes proibidos, isso significa que o progresso humano pode ter sido, em parte, impulsionado por forças que desafiaram a vontade divina. O impacto dos ensinamentos dos Watchers vai além do físico. Eles não apenas ensinaram técnicas de guerra ou ciências ocultas, mas também plantaram as sementes da corrupção espiritual. A humanidade, ao acessar esses conhecimentos, ultrapassou limites que não estava pronta para enfrentar, provocando um desequilíbrio que, segundo o livro de Enoque, exigiria uma resposta divina devastadora. De acordo com o texto, o próprio Deus, enfurecido pela rebelião dos anjos e pela corrupção da humanidade, decretou uma punição severa. Os Watchers seriam aprisionados em abismos sombrios até o dia do julgamento final. E os Nephilim, eles deveriam ser destruídos. E assim, a humanidade foi purificada pelo grande dilúvio. Agora pense bem, essa versão do dilúvio não é apenas sobre a destruição dos pecados humanos, mas sobre a erradicação de uma raça híbrida que jamais deveria ter existido. Isso altera completamente a narrativa tradicional. O dilúvio não foi apenas um castigo moral, mas uma limpeza cósmica, uma tentativa de apagar as consequências da rebelião celestial. E se essas histórias forem mais do que mitologia antiga? E se de alguma forma, traços desse conhecimento proibido ainda ecoarem em nossa sociedade? Antigas estruturas megalíticas, lendas de gigantes espalhadas por diversas culturas e até mesmo relatos de contatos com seres misteriosos ao longo da história podem ser vestígios de uma verdade que se recusa a ser esquecida. O livro de Enoque, portanto, não é apenas uma obra proibida. Ele é um mapa para um passado oculto, uma história de queda, corrupção e consequências cósmicas. Um aviso de que, às vezes, o conhecimento pode ser uma dádiva tão perigosa quanto a ignorância. Mas afinal, quem eram os Nephilim? E por que sua existência, segundo o livro de Enoque, representava uma ameaça tão terrível que exigiu a destruição quase total da humanidade? Agora, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo em um mistério ancestral. A próxima revelação vai além da queda dos anjos. Ela aborda os gigantes híbridos que caminharam entre nós, trazendo destruição e caos em sua passagem. Imagine um tempo remoto, quando os gigantes caminhavam sobre a terra. Seres colossais, filhos de anjos caídos e mulheres humanas, dotados de força sobrenatural, inteligência acima do normal e uma sede insaciável por poder e destruição. Essas criaturas, conhecidas como Nephilim, são mencionadas não apenas no livro de Enoque, mas também em passagens enigmáticas da própria Bíblia, como em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Mas o que realmente eram os Nephilim? Apenas uma lenda antiga? Uma metáfora para o mal humano?
Ou seriam eles uma realidade desconcertante que foi apagada da história oficial? Segundo o livro de Enoque, os Nefilim eram o resultado de uma união proibida, uma fusão antinatural entre o divino e o terreno. Eles nasceram dos Watchers, os anjos caídos que, ao descerem à terra, violaram as leis divinas mais sagradas ao tomar esposas humanas. Mas os Nefilim não eram simplesmente filhos de anjos. Eles eram aberrações cósmicas, uma mistura de poder celestial e fragilidade humana, que resultou em seres monstruosos, tanto física quanto espiritualmente. Esses gigantes eram descritos como imensos em estatura e sedentos por dominação. Não eram apenas grandes em tamanho, eram inteligentes, estratégicos e, acima de tudo, perigosamente ambiciosos. O livro de Enoque relata que sua presença corrompeu o mundo, trazendo destruição, violência e caos. Eles ensinaram os humanos a criar armas, a travar guerras e a praticar rituais obscuros que desafiavam a ordem natural das coisas. Agora, imagine o impacto que essas revelações teriam se fossem aceitas como verdade histórica. O dilúvio, por exemplo, deixaria de ser apenas uma punição divina pela maldade humana e passaria a ser compreendido como uma tentativa desesperada de Deus de erradicar esses seres híbridos e restaurar o equilíbrio do mundo. Não seria mais apenas uma história de redenção, seria uma narrativa de purificação cósmica. O impacto dos Nefilim, segundo o livro de Enoque, foi tão devastador que, ao crescerem em número e poder, ameaçaram a própria existência da humanidade. Sua fome insaciável por dominação os levou a escravizar e destruir os povos da terra. E sua influência negativa contaminou não apenas o mundo físico, mas também o plano espiritual. A maldade que eles espalharam se tornou tão intensa que o próprio Deus teria decidido intervir diretamente. Aqui, o grande dilúvio surge como uma solução radical. A destruição da humanidade, segundo Enoque, não foi motivada apenas pelo pecado humano, mas principalmente pela necessidade de erradicar esses seres híbridos que, por sua própria natureza, representavam uma ruptura com o equilíbrio divino. Deus ordenou a destruição completa dos Nefilim para restaurar a ordem perdida. Mas e se esses seres não fossem completamente destruídos? E se de alguma forma fragmentos de sua existência tivessem sobrevivido ao cataclismo? Muitas culturas ao redor do mundo compartilham mitos antigos sobre gigantes, figuras imponentes, dotadas de força sobre-humana e inteligência superior. Das lendas dos gigantes celtas e os titãs gregos até os relatos indígenas norte-americanos de seres gigantescos que um dia governaram a Terra, o mito dos Nefilim parece ter ecos em diferentes partes do mundo. Além disso, algumas teorias sugerem que vestígios desses seres ainda podem estar ocultos em monumentos antigos, como as gigantescas pedras de Baalbek, no Líbano, ou nas misteriosas estruturas megalíticas de Stonehenge e das pirâmides egípcias. Teriam esses monumentos sido construídos por, ou em homenagem a, seres gigantescos com conhecimento além da capacidade humana da época? E aqui, mais uma vez, surge o desconforto que o Vaticano pode ter sentido em relação ao livro de Enoque. Aceitar a existência dos Nefilim como uma possibilidade real significaria reescrever séculos de doutrina religiosa. Seria admitir que anjos caídos poderiam não apenas interagir com os humanos, mas também gerar descendentes híbridos que, em algum momento da história, ameaçaram a própria existência da humanidade. Mas e se a história não tivesse terminado ali? E se os traços dos Nefilim ainda estivessem entre nós? Essa é uma pergunta inquietante que alimenta inúmeras teorias modernas. Alguns pesquisadores alternativos sugerem que a linhagem dos Nefilim pode ter sobrevivido, disfarçada ao longo dos séculos, misturada entre os humanos comuns, escondida em sociedades secretas ou linhagens de poder que perduram até os dias atuais. Se os Nefilim realmente existiram, sua erradicação completa pode não ter sido tão absoluta quanto se acreditava. Afinal, se eles eram seres híbridos dotados de inteligência superior, não seria plausível imaginar que alguns tenham encontrado uma maneira de sobreviver? Ou, pelo menos, que tenham deixado traços de sua existência em nossa genética ou em antigos monumentos espalhados pelo mundo? O livro de Enoque não apenas apresenta uma versão alternativa da história humana, ele sugere a existência de uma guerra cósmica silenciosa, uma luta entre forças que transcendem a compreensão humana, em um conflito que pode muito bem continuar até hoje, nas sombras.
Mas as revelações mais perturbadoras do livro de Enoque ainda estão por vir, porque além da história dos Watchers e dos Nephilim, há um relato ainda mais sombrio, as visões apocalípticas de Enoque, revelando uma verdade que pode redefinir tudo o que sabemos sobre o céu, o inferno e o destino final da humanidade. Você está preparado para enfrentar o que vem a seguir? Porque o próximo mergulho nos levará diretamente às visões cósmicas de Enoque e às profecias de um fim que talvez não seja tão distante quanto imaginamos. Agora, imagine ser levado além dos limites da Terra, transportado por dimensões cósmicas até os confins do universo, onde o tempo e o espaço se dissolvem diante de um conhecimento avassalador. Imagine presenciar os segredos da criação, as leis ocultas que regem os céus e as forças misteriosas que decidem o destino das almas humanas. Foi exatamente isso que Enoque vivenciou, uma jornada transcendental que o transformou no primeiro ser humano, segundo relatos antigos, a caminhar entre os domínios divinos e retornar para contar a história. As visões de Enoque vão muito além das descrições tradicionais do céu e do inferno. Elas apresentam uma cosmologia totalmente distinta, com camadas de realidades espirituais, reinos de julgamento e cortes divinas que transcendem a compreensão humana. Nesse universo, o destino das almas não é decidido de maneira simples. O julgamento divino é multifacetado, complexo e, acima de tudo, profundamente justo, seguindo leis ancestrais que desafiam as concepções modernas de céu e inferno. O livro de Enoque descreve uma hierarquia cósmica minuciosa. O universo, segundo Enoque, é governado por uma ordem superior, onde seres celestiais de imenso poder supervisionam o equilíbrio entre luz e escuridão. Em suas visões, Enoque testemunhou o tribunal divino, um lugar onde os pecados dos anjos caídos e dos humanos são julgados de maneira implacável. Mas o que torna essas revelações verdadeiramente perturbadoras não é apenas o conceito de julgamento, e sim a maneira como ele ocorre. Enoque descreve um tribunal celestial onde os Watchers, os anjos caídos que corromperam a humanidade, são condenados a um destino sombrio. Presos em abismos insondáveis, eles aguardam um julgamento final que acontecerá no fim dos tempos, quando a criação será purificada e restaurada. As profecias de Enoque vão além da simples condenação dos anjos rebeldes. Em sua visão, ele vê o destino dos Nefilim, que por sua natureza híbrida, não possuem um lugar definido nem entre os homens, nem entre os anjos. Eles estão destinados a vagar, condenados a uma existência espectral, perturbando a humanidade em forma de espíritos malignos, um conceito que muitos estudiosos associam às origens das ideias modernas de demônios. Mas talvez a revelação mais desconcertante do livro de Enoque seja a profecia sobre o fim dos tempos. Em sua jornada celestial, Enoque contempla um futuro em que a Terra será julgada por um ser conhecido como o Filho do Homem, uma figura messiânica destinada a executar a justiça divina. Curiosamente, essa descrição surge séculos antes do surgimento do cristianismo e se assemelha profundamente à figura de Jesus Cristo, apresentada no Novo Testamento. Esse detalhe levanta uma questão provocadora. Será que os primeiros cristãos foram influenciados pelas visões de Enoque? Ou será que o livro de Enoque estava profetizando eventos que mais tarde seriam reinterpretados pelos primeiros seguidores de Cristo? A semelhança entre o Filho do Homem de Enoque e Jesus não pode ser simplesmente descartada como coincidência. Ela sugere uma ligação profunda entre os ensinamentos antigos e a teologia cristã posterior. Além disso, o livro de Enoque apresenta um conceito radical de julgamento divino. Diferente da visão tradicional de um céu eterno e um inferno de condenação infinita, Enoque revela um sistema de justiça celestial baseado em níveis de punição e recompensa, onde as ações humanas são julgadas de acordo com sua gravidade e impacto. Em outras palavras, o universo de Enoque é governado por uma justiça intricada e proporcional, um conceito que desafia as doutrinas simplificadas que se popularizaram nas tradições religiosas modernas. As visões de Enoque também exploram a ideia de diferentes reinos celestiais. O céu, segundo o texto, não é um único lugar, mas uma série de camadas ou dimensões, cada uma governada por entidades celestiais específicas. Em cada nível, Enoque presencia seres de uma magnitude impressionante, guardiões das leis universais e agentes do julgamento divino.
Essas descrições abrem um leque de questionamentos profundos. E se o céu e o inferno, como os conhecemos, forem apenas interpretações simplificadas de uma realidade espiritual muito mais complexa? E se o verdadeiro julgamento divino for um processo contínuo e multifacetado, onde cada alma é avaliada de acordo com a totalidade de suas ações e intenções? Essas revelações por si só já seriam suficientes para abalar as estruturas das crenças tradicionais. Mas há algo ainda mais inquietante: a sugestão de que os pecados dos Watchers e a corrupção trazida pelos Nephilim não desapareceram completamente. Segundo o livro de Enoque, as consequências desses atos ainda ecoam na humanidade, manifestando-se em ciclos de destruição, sofrimento e desequilíbrio espiritual. Agora pare e reflita. E se as profecias de Enoque não forem apenas advertências para um futuro distante? E se estivermos, de alguma forma, vivendo os efeitos desse julgamento divino agora mesmo? Guerras, desastres naturais, crises espirituais, poderiam ser ecos de um desequilíbrio cósmico que começou há milênios, quando os anjos caídos desafiaram as leis do universo? O mais inquietante é que o próprio Enoque, em suas visões, não apenas testemunhou o futuro da Terra, mas também recebeu um destino extraordinário. Segundo o texto, ele não morreu como um homem comum. Em vez disso, foi levado por Deus, ascendeu ao plano celestial e foi transformado em um ser imortal, um intermediário entre o divino e o humano. O que torna essa história ainda mais provocadora é a possibilidade de que Enoque tenha se tornado um ser de poder e sabedoria incomparáveis, um guardião dos segredos universais, destinado a retornar em um momento de grande necessidade. Essa ideia levanta uma questão fascinante. E se Enoque ainda estiver em algum lugar, observando, aguardando o momento certo para intervir? As visões de Enoque não são apenas uma advertência sobre o julgamento divino. São um lembrete de que o equilíbrio entre o céu e a terra é delicado e que as consequências dos atos do passado ainda podem ressoar no presente. Mas afinal, por que o Vaticano teria interesse em manter essas profecias em segredo? Que tipo de impacto essas verdades ocultas poderiam ter na fé moderna? As respostas podem ser ainda mais perturbadoras do que imaginamos, e é exatamente isso que exploraremos a seguir. Os verdadeiros motivos por trás do medo do Vaticano em relação ao livro de Enoque e por que, mesmo após séculos, esse texto ainda representa uma ameaça ao controle espiritual estabelecido. O que pode ser tão perturbador em um antigo manuscrito escrito há milênios, que ainda hoje causa desconforto nas instituições religiosas mais poderosas do mundo? O livro de Enoque não é apenas uma coleção de histórias antigas. Ele é uma ameaça velada a tudo o que a doutrina tradicional construiu ao longo dos séculos. E o maior temor do Vaticano não é o que o livro revela, mas o que ele questiona: o próprio controle sobre a narrativa espiritual da humanidade. Por trás de suas visões celestiais e histórias de anjos caídos, o livro de Enoque carrega uma mensagem subversiva: a ideia de que o conhecimento proibido pode libertar. Imagine o impacto devastador disso para uma instituição que, por séculos, moldou crenças e controlou a forma como milhões de pessoas entendem o bem, o mal e o destino da alma. Se as revelações de Enoque fossem amplamente aceitas, o delicado equilíbrio do poder religioso e espiritual poderia ser destruído. Mas o medo vai além da simples perda de controle ideológico. O verdadeiro terror está no que essas antigas profecias podem significar para o futuro. O livro de Enoque fala de uma justiça divina implacável, de um julgamento cósmico que aguarda não apenas os humanos, mas também as entidades celestiais que violaram as leis universais. E se essas profecias não forem apenas mitos? E se o julgamento descrito por Enoque ainda estiver por vir? As consequências dessa revelação seriam devastadoras para as fundações da fé institucionalizada. Aceitar as histórias de Enoque significaria admitir que as forças do mal não são apenas uma ameaça abstrata, mas entidades ativamente presentes e talvez ainda influentes no mundo moderno. Seria admitir que o conhecimento oculto pode ser uma ferramenta de libertação ou destruição, e que aqueles que controlam essas verdades podem, de fato, moldar o destino da humanidade. O Vaticano, ao longo dos séculos, sempre se posicionou como o guardião da fé e da moralidade. Mas diante do livro de Enoque, a instituição se depara com um paradoxo inquietante: proteger a humanidade desse conhecimento
ou proteger o próprio poder que detém ao manter essas verdades ocultas? E aqui surge a pergunta mais desconcertante de todas. E se a verdadeira razão para a exclusão do livro de Enoque não for apenas teológica, mas estratégica? E se, ao esconder essas revelações, as instituições religiosas estivessem, na verdade, preservando um segredo tão profundo que poderia mudar nossa compreensão da realidade? O medo que o livro de Enoque desperta não é apenas o de desafiar dogmas antigos, mas o de libertar a humanidade de uma prisão invisível, uma prisão construída não por correntes físicas, mas por séculos de controle sobre o que é conhecido, aceito e, acima de tudo, temido. E agora, a decisão é sua. Até onde você está disposto a ir em busca da verdade? Porque uma vez que o véu se levanta, não há como voltar atrás. Se você chegou até aqui, é porque teve a coragem de encarar verdades que muitos evitam até pensar. E isso, por si só, já te coloca em um grupo seleto de buscadores, aqueles que não se contentam com a superfície e desejam mergulhar nas profundezas do desconhecido. Quero te agradecer por ter embarcado nessa jornada comigo. Falar sobre o livro de Enoque não é apenas revisitar um texto antigo, é desafiar séculos de silêncio, quebrar as correntes da história oculta e abrir a mente para possibilidades que vão muito além do que nos ensinaram. É um convite para questionar o que foi apagado, esquecido ou simplesmente escondido. Mas e se eu te dissesse que essa jornada de descoberta não precisa parar por aqui? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Sabe, falando pessoalmente, sempre me fascinou como certos conhecimentos parecem ser proibidos. Não porque são falsos, mas porque são poderosos demais. Lembro da primeira vez que ouvi falar sobre os Nephilim, a ideia de que gigantes, filhos de anjos caídos, teriam caminhado entre nós. Isso me tirou o sono por dias, não pelo medo, mas pelo impacto. E se tudo o que sabemos for apenas a ponta do iceberg? Foi aí que percebi que a verdadeira busca não está em respostas fáceis, mas em fazer as perguntas que realmente importam. Agora, se você curtiu essa viagem pelo desconhecido e quer continuar desbravando mistérios junto comigo, aqui vai um pedido que não é segredo para ninguém. Deixe seu like, comente o que mais te surpreendeu nesse vídeo e, claro, se inscreva no canal. Vamos ser sinceros, se os Watchers estão observando a gente, pelo menos vamos dar um show de engajamento, né? E sério, cada clique seu ajuda a manter essa jornada viva. E te garanto, o próximo mergulho pode ser ainda mais profundo. Ah, e não saia correndo ainda. Tem 2 vídeos aparecendo aí na tela agora. E acredite, eles não estão aí por acaso. Um deles traz uma revelação que poderia fazer até mesmo o Vaticano repensar suas escolhas. O outro, bom, digamos que ele explora um segredo tão antigo quanto o próprio tempo. Mas eu não vou dar spoiler. A curiosidade vai ter que falar mais alto. Então, está pronto para descobrir o que mais pode estar sendo escondido de você? Clica aí e venha comigo, porque a verdade pode ser mais estranha do que a ficção.